Olá! Muita gente me pergunta por que o passado de go é went, da onde veio essa forma? Ainda mais que quando a gente compara com alguns verbos, com algum verbo que tem uma estrutura semelhante, vamos pegar por exemplo do, a gente vai ver que o passado did é muito mais fiel à forma original, à forma básica do que o went em relação ao go. Da onde vem essa forma? E mais, me perguntam também o seguinte, Ray, isso tem alguma relação com o verbo to be, com o todo-poderoso verbo to be, já que no passado ele fica was, ele fica were, ou seja, ele fica com a letra W? Existe alguma influência do verbo to be nessa construção? Na realidade, não. Para a gente saber o porquê o went é o passado de go, a gente precisa voltar lá atrás, na época em que tínhamos o verbo wenden. Isso, lá na época em que o W ainda tinha som de V, que a partir do século XV evoluiu para a forma reduzida went. E aí a gente está começando a chegar onde a gente quer, já que esse verbo wend ainda é utilizado na língua inglesa nos dias de hoje com a ideia de dirigir-se, seguir, usado principalmente na construção wend one's way, que é seguir o seu caminho. Vamos dar um exemplo, vamos dar uma frase de exemplo. The victims are wending their way to the police station. As vítimas estão seguindo o seu caminho, a direção à delegacia de polícia. Temos um uso contemporâneo do verbo wend. E adivinha como era o passado do verbo wend? Correto, went. E aqui nós temos um padrão, já que nós temos mais verbos na língua inglesa que terminam em end, cujo passado fica end. Por exemplo, o verbo gastar, ou passar o tempo, que é o verbo spend, e fica spent. Podemos pegar o verbo emprestar, lend, que fica lent. Ou ainda o verbo enviar, que é send, e fica sent. Olha um padrão aí se repetindo. Tudo bem, Ray, mas onde que entra o go nessa história? O go entra lá nos séculos XV e XVI, um período em que go e wend eram considerados sinônimos. Eram perfeitamente intercambiáveis. Você podia usar qualquer um dos dois com a ideia de deslocar-se. Isso quer dizer, então, Ray... Tá, mas espera aí, Ray. Então o go ele nunca teve uma forma fixa do passado, ele precisou roubar de outro verbo, ou ele tinha uma forma dele específica no passado? Pois é, de acordo com o Oxford English Dictionary, uma referência sem dúvida nenhuma para a etimologia, ele diz que o passado do go, a forma específica do go, é dúbia e causadora de discussões. Se eu não me engano, é esse o termo, a forma que o Oxford English Dictionary utiliza. Porém, a maioria dos linguistas, das autoridades linguísticas, acredita que o passado do go era algo do tipo ude, que teve, por sua vez, a influência de uma forma latina, öde. Certo, então para você falar eu fui, no inglês arcaico, você falava I went, passado de went, ou I ude, passado de go. Só que aí a gente tem que usar a forma arcaica do eu, tá? O eu escrevia-se IC, tá? E falava-se it. Então, para falar eu fui, você falava algo do tipo ich ude. Ou went, né? E tudo bem, Ray, o que aconteceu depois disso? Bom, lá no século XVII aconteceu algo muito interessante. Houve um vencedor para o presente, houve um vencedor para o passado. O go ganhou na forma do presente. O went prevaleceu na forma do passado. E o povo só começou a falar desse jeito. Go para presente, went para passado. O que decidiram fazer para facilitar as coisas? Vamos transformar o went como passado de go. Tudo bem, Ray, o que a gente faz com o went? E o pobre do end? O pobre do end, a gente cria um passado para ele. Aí, como que vai ser esse passado? Ora, as bolas, usa-se a regra do ed, o passado de wend vai ser wended. E esse é um fenômeno, quando um verbo pega outro e rouba e não devolve mais, é o que a gente chama de, em inglês, de suppletion. A suplessão, quando você pega um verbo supletivo, o que é um verbo supletivo? É isso, você pega um de outro e não devolve mais. Que nem o Go fez com o went, pegou do went e não devolveu mais. Não se preocupe, no português nós também temos isso. Quando você pega, por exemplo, o próprio verbo ir, tá? Quando você pega o pretérito perfeito do verbo ir, eu fui, você pode falar tanto eu fui feliz, que é o verbo ser,
Como eu fui aos Estados Unidos, que é o verbo ir, olha só aí o verbo ir roubando do verbo ser. É um supletivo. Bacana, Ray. Interessante isso. Sim, interessantíssimo. Então, voltando à nossa comparação do go com o do, a gente pode perceber que os dois verbos tomaram rumos bem diferentes. O went foi bem mais, digamos, rico. Ray, e o did? Como é que o did surgiu? Bom, para efeitos de curiosidade, o did vem de uma forma arcaica que falava-se dude, tá? E esse dude sofreu também uma alteração, já que no período que os linguistas chamam de período transicional, todas as palavras terminadas em e na língua inglesa, o e perdeu a pronúncia. Pode observar, no inglês contemporâneo, toda palavra em inglês que termina com e, o e não é pronunciado. O gonna, a gente não fala gonna, a gente fala gonna. O done, não fala done. E o dude, a gente passou a falar dude. Só que esse som de U, que é o U do francês, também perdeu-se no inglês, evoluindo para did, que é a forma que a gente conhece atualmente. Ok? Espero que tenha saciado aí a curiosidade dos que tinham. Para os que não tinham curiosidade no assunto, espero que tenha despertado algum interesse e nos vemos num próximo vídeo. Thank you so much. Bye bye.